queridos, agora vamos mostrar-lhes, não é? A pergunta que hoje norteará a nossa enquete do dia. A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é essa, que rufem os tambores primeiro. Filho do Estevão com a Sônia, por favor. A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é essa. A verdade humana pode resistir à vontade soberana de Deus? A vontade humana pode resistir à vontade soberana de Deus? Essa é a pergunta do dia. Natiel, essa pergunta ela entra um pouco num campo teológico bastante conflitivo, né? Tem muitos que opinam sim, outros opinam não. Nós queremos saber a opinião de vocês sobre esta pergunta. Já temos uma primeira parcial? Já temos a primeira parcial da nossa enquete. Pessoal votando bastante, pessoal participando da nossa enquete. A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é essa: a vontade humana pode resistir à vontade soberana de Deus? Antes de vermos a parcial, vamos ver a parcial primeiro? Olha aí, 40% estão dizendo que sim, 60% dizendo que não. Presbítero Júlio, explique melhor o objetivo dessa pergunta. Estamos falando de vontade humana em relação à graça, que alguns dizem que é irresistível, resistível, ou é a vontade na questão do livre-arbítrio? Explique para nós melhor o objetivo dessa pergunta. Estamos falando da vontade humana em contrapartida, em oposição à vontade soberana de Deus. Este adjetivo faz toda a diferença. Soberania, porque não existe níveis de soberania. A palavra soberania ela representa uma coisa só, sem nenhuma variação. Soberania é ter a palavra definitiva, basicamente. O soberano, um monarca, por exemplo, quando ele falava, assim, não havia nada o que se questionar. O monarca era, ou seja, um rei, né, monarca, ele era soberano. Então, se nós estamos falando da vontade soberana de Deus, estamos falando também do atributo de soberania de Deus. Se acreditamos na soberania de Deus como um atributo, e aqui não estou colocando a minha opinião, se acreditamos que Deus é soberano, então ele tem uma vontade soberana. Sim ou não? Se cremos que ele é soberano, ele pode ter também a sua vontade soberana. E diante da vontade soberana de Deus, é possível que o homem resista com a sua vontade? A vontade do homem pode se sobrepor à vontade soberana de Deus? Esta é a pergunta. Você acredita que sim? O homem pode resistir? Pode se sobrepor de uma certa forma a não aceitar a vontade soberana de Deus? Este adjetivo faz toda a diferença na pergunta de hoje. Qualquer dúvida, envia-nos nos comentários e eu acredito que na resposta não deixe nenhuma dúvida. Pois não. Vamos lá então, Natiel. Muita gente participando da enquete, muita gente deixando mensagens. Você podia ler algumas pra gente aí ou não? Claro, pastor, posso ler com certeza. O programa passou tão rápido até a metade, né? Porque eu dei uma piscada, já estava no momento de nós lermos aqui as mensagens dos nossos internautas e é um momento muito maravilhoso. E eu já quero começar aqui lendo a mensagem da irmã Maria Isabel, lá do Rio Grande do Sul. Ela diz assim: são 3, cadê o outro? Quero só pedir aqui para o Zaqueu dar um close no sorriso lindo do pastor Júlio Souza, que a irmã Maria Isabel sentiu falta dele hoje aqui. Irmã Maria Isabel, está aqui o nosso pastor Júlio Souza. Eu lembrei daquela passagem bíblica quando o rei disse: não foram 3 que lançamos? Porque estou vendo 4. Mas está aqui o nosso pastor Júlio Souza. O caso diminuiu, né? Diminuiu aqui, né? Mas eram 3. Eram 3. Porque tem 2. Porque tem 2. Aqui diminuiu, mas está tudo normal, tá de volta aqui o pastor Júlio Souza. Daqui a pouquinho, antes do encerramento do nosso programa, ele vai responder a nossa enquete com um teor bíblico, nada que foge da palavra de Deus. Aqui nós usamos somente a Bíblia, é o nosso referencial, é a nossa regra de fé e prática. Vamos ver aqui mais mensagens chegando. Nossa irmã Lúcia Trindade diz: peço oração para Carlos Adriano, por livramento. Vamos orar sim, irmã Lúcia, por seu irmão, seu parente, irmão Carlos Adriano. Agora o Natan Jaz, ele respondeu a enquete dizendo que sim, mas depois dessa explicação do pastor, muita gente vai mudar de opinião. Vamos ver quem mais aqui.
está respondendo a nossa enquete também. Irmã Maria Geralda diz: minha resposta sobre a enquete é sim, pelo livre-arbítrio. Bom dia. Amém, irmã Maria Geralda. Muito obrigado por sua mensagem aqui no nosso YouTube. Vamos ao encerramento da enquete do dia. Que rufem os tambores, tio do Deivão. A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é essa: a vontade humana pode resistir à vontade soberana de Deus? Muita gente participou, muita gente expressou a sua opinião. 31% dizem que sim, 69% dizem que não. Presbítero Júlio, a opinião de todos é importante, porém, mais importante do que qualquer coisa é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? Pastor, a Bíblia diz que a vontade soberana de Deus não pode ser resistida. Então vamos entender o seguinte: a vontade permissiva ou até a vontade redentora de Deus, ela pode ser resistida. Vamos entender? Mateus capítulo 23, verso 37 nos diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Aqui está dizendo que o Senhor queria. Jesus está falando como Deus que desejava ajuntar, salvar Jerusalém, mas eles rejeitaram. Uma vontade de Deus que foi resistida. Observe, isso aqui não está como vontade soberana, até porque se fosse resistida deixaria de ser soberana. Está falando da redenção que é dada aos que creem, como conhecemos muito bem. João 3,16, para todo aquele que nele crer. Deus, em sua soberania, ele decide dar ao homem a capacidade de escolher entre obedecer ou não. Atos capítulo 7, verso 51, novamente vemos esta permissão de Deus para o homem escolher o seu destino eterno. Atos capítulo 7, verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Falando daqueles homens que os ouviam, aqui é Estevão, em seu discurso, em sua pregação emblemática, lembrando dos pais, ou seja, daqueles que também tiveram um coração duro enquanto caminhavam no deserto. Mas a pergunta foi sobre a vontade soberana de Deus. E se é soberana, obviamente, não pode ser resistida. E se nós negamos esse aspecto da soberania de Deus, nós estamos tirando uma qualidade intrínseca à pessoa de Deus. Jó capítulo 42, verso 2 diz assim: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aqui está claro, estamos falando de um Deus soberano e que se ele estabelece qualquer coisa, isto deve acontecer. Se ele é soberano, o que ele determina acontecerá. Provérbios capítulo 19, verso 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Mais uma vez está mostrando que o homem tem a sua vontade, ele tem direito para exercer o seu livre-arbítrio, sua vontade, mas quando falamos de propósito de Deus relacionado à sua soberania, isto não pode ser resistido. E por fim, finalizo em Isaías 46, verso 10, que diz assim: que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firmado, e farei toda a minha vontade. E farei toda a minha vontade. Deus está sendo claro: farei toda a minha vontade. Por quê? Ele é soberano. Mas aí eu volto à questão da permissão. Mas por que algumas coisas o homem resiste? Porque Deus, na sua soberania, decidiu dar ao homem a opção de escolher em relação à redenção, especialmente, alguns outros pontos também, mas especialmente a redenção, como vimos as palavras de Jesus, dizendo que não pôde ajuntar Israel como ele gostaria naquela ocasião, e também as palavras de Estevão aos que resistiram ao Espírito Santo no quesito salvação. Então, vontade soberana, não. Essa não é resistida, mas em alguns momentos, especialmente em relação à salvação, o homem deixa isso, ou melhor, Deus deixa isso ao critério do homem escolher o seu destino eterno.